Glória seja dada a Jesus. Quem está feliz com Jesus? Nosso Deus é maravilhoso. Só quero deixar alguns avisos, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois dos avisos, né? O que Deus vai fazer. Então nós estamos com muita expectativa. Os céus, eles estão abertos sobre este lugar. Amém? Sexta-feira nós temos treinamento. Não esqueça, todos os líderes, será um tempo precioso juntos. No sábado vamos ter um momento com os casais, vai ser um tempo precioso. No domingo, culto da família, será um momento especial também juntos, em nome de Jesus. Você não pode ficar de fora, amém? 9 horas vai ter também reunião com os pais, vai ser um tempo precioso também, amém, gente? Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: aperta o cinto. Você não voar, né, irmão? Glória seja dada a Jesus. Quero chamar a Vanice, ela vai ministrar para nós aqui hoje uma palavra. Vem para cá, vamos recebê-lo com alegria. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por ela. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida da tua filha. Pedimos que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Paz do Senhor, igreja. Todo mundo feliz com Jesus? Glória a Deus. Mais uma oportunidade para você adorá-lo, né? Mais uma oportunidade para você expor seus sentimentos a Deus nessa noite. O pastor Jean me incumbiu novamente, né, de trazer uma palavra no culto de libertação, nesse propósito. Queridos, e na verdade Deus, Ele ministra em nós, antes de nós sabermos, né, a data. Já tem 2 semanas que Deus me deu essa palavra sobre liberta-me de mim, trabalhando em nossa mente, amém? Porque hoje, queridos, as pessoas que eu mais ajudo com dificuldades, né, de adaptar-se a seus pensamentos a uma vida em Cristo. E aí eu falei, nossa, depois eu vou falar para o pastor Jean, né, para depois ele trazer um estudo, uma palavra sobre a mente. Mas Deus, querido, Ele tem propósito em tudo. Nessa noite você veio com propósito. Levanta sua mão e fala: Senhor, eu acredito que a minha mente vai sair curada em Ti. Amém? Vamos lá para Romanos 12, 2. Vamos viajar um pouco, queridos, na palavra, sobre o que Deus quer te curar, te libertar. E depois Ele vai fazer todo esse processo, porque Ele quer te usar na terra. Tem alguém na sua casa, na sua família, vizinho, parente, alguém distante, alguém que pode te ligar, precisando de um socorro, por causa dessa palavra que você vai ouvir hoje. Porque em tudo Deus tem um propósito. Então lá em Romanos 12, 2 diz assim, ó: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu essa carta, e Paulo, queridos, ele teve várias revelações de Deus, mas precisamente Paulo, ele foi elevado aos céus, e ele teve uma visão. Ele fala, não sei se foi no corpo ou fora dele, não sei se eu estava acordado, ele quer dizer, não sei se eu estava acordado, ou se eu estava dormindo. Mas o que interessa, o foco da situação aqui é que Deus revelou coisas que hoje nos ensina e nos ajuda como igreja e como pessoas. Então, o nosso nível espiritual e entendimento, queridos, contra as obras malignas
que tem tentado contra as nossas vidas e precisamente nos últimos dias trabalhando em nossa mente, Paulo ele foi retratado, né, nesse assunto, precisamente para você não se conformar com qualquer situação que te traz desconforto. Não é para você ver a situação acontecendo e falar: hoje o mundo está normal. Isso pode acontecer, está normal, está todo mundo fazendo. E aí, queridos, quando nós estamos distanciando o nosso espírito de Deus, sabe o que sucede? Nós começamos a procurar apoiar aquela situação tão terrível. Situações que acontecem em nossos lares, situações que acontecem na cidade, no país, no mundo. E nós estamos concordando com coisas que Deus não concorda. Aleluia. E aí, queridos, Deus quer trabalhar, sabe por quê? A sua mente, ela é de Cristo. Deus, Ele nos retrata isso, que nós tem a mente de Cristo. Lá em Romanos 11, no verso 34, diz assim, ó: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Quem conhece a mente de Deus? Só Ele mesmo, ninguém. Mas deixa eu te falar, que esse Deus que conhece a mente dele, fez a sua mente, sabe o seu pensamento agora. E é esse pensamento impossível, é esse pensamento que está trazendo desânimo, é esse pensamento de medo, de angústia, de depressão, é esse que Deus quer tirar. É esse que Deus quer te renovar agora. É esse que Deus quer, queridos, colocar no passado e trazer um presente, um futuro de alegria. Aleluia. Mas para isso você precisa abrir o entendimento para as coisas espirituais. Porque Paulo vai nos dizer que nós não militamos contra a carne e nem contra o sangue. Nós militamos contra a potestade, demônio que fica atentando nossas vidas, a nossa mente. Queridos, e as janelas, infelizmente, quem abre é nós mesmos. Sabe por quê? O nosso pensamento, ele é blindado por Deus, diz a Bíblia. E aí, sabe o que acontece? Nós, às vezes, não contamos para o diabo. Mas, às vezes, nós levantamos alguma situação em nós e ele mesmo vê. E ele mesmo começa a te bombardear e falar: esse já perdeu. Sabe qual é a diferença? Não é que tenho a mente boa em todo o tempo. A diferença é, naquele momento que a minha mente não está muito bem, eu não posso deixar ser visto isso. Eu preciso, irmão, se eu levantei num dia mau, eu preciso colocar esse dia em Cristo. Eu preciso tirar um minuto com Deus que seja. Eu preciso trazer coisas que me trazem esperança. Eu preciso de lembranças boas e não lembranças más. Eu já estou ruim. Então o diabo, ele está trazendo destempero em nós. O inimigo, ele está trabalhando de uma forma que não vemos. E Deus está alertando hoje o seu coração: guarde ele, porque dele procede todas as coisas da vida. Guarde o teu coração, queridos. Se o seu coração está naquele dia de ansiedade, começa a buscar confiança em Deus. Começa a trazer as coisas que te dão esperança. Peraí, eu já vivi o milagre, então eu vou viver mais um. Eu vi Deus fazendo, então eu creio que Ele vai continuar trabalhando em mim. Sabe por quê? Quando você já está necessitado, você não vai se vangloriar dizendo, às vezes tentando fingir que a sua alma não está sofrendo, não. Você vai fazer igual Paulo. Em mim eu não vou me vangloriar não, mas eu vou vangloriar na minha fraqueza, porque o poder de Deus vai me aperfeiçoar. Porque quando você traz Deus para o negócio, irmãos, fica tudo diferente. Aí você é curado sem ver. Aí as coisas começam a caminhar e você não está vendo, mas já está andando. O milagre já tem acontecido. E Paulo, querido, ele nos dá uma lição.
Precisamos colocar a mente em Cristo. Sabe por quê? Jesus, ele tinha um equilíbrio mentalmente. E esse equilíbrio, irmãos, tem que nos exemplar hoje para nós ajudar pessoas e a nossa própria vida. Porque quando eu estou naquele dia de tentando fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque tem aquele dia que nós entramos em guerras, e aí nós falamos, mas gente, o que eu fiz para merecer isso? E ali o seu pensamento já chamou coisas ruins, já chamou justiça própria. E aí o diabo vai gerar em você ódio, vai gerar em você rancor, vai gerar em você uma mente perturbada. E aí, queridos, o diabo viu também que você ficou com insônia, você demora a dormir. E aí ele começa uma noite de batalha. Aí aonde você não vê a guerra espiritual, Deus está lá vendo e te sustentando, para o inimigo não te matar de noite. Mas deixa eu te falar, blinda a sua mente hoje em Cristo. Quando o problema vier, você vai dizer, Deus pode me livrar. Ei, não deixa a tua esperança morrer. O segredo é viver em esperança e confiança em Deus. Quando você confia, irmãos, a diferença é que hoje nós não confiamos, nós queremos apalpar. Ai, daí Deus fala, não, eu estou abrindo portas. Aí você quer ir lá e abrir a porta e ver a porta. Mas Deus nos prepara para a bênção também. Então acalma sua mente. Se ela está vazia, é necessário você preencher ela de Deus. Porque quando nós vemos lá em Mateus 12, do 43 ao 45, quando Jesus fala sobre os demônios, quando ele liberta alguém, aí o diabo vai sair na hora. Ele sai. Eu vou, oro por você, ou o pastor, você pede o pastor, ele ora. Mas aí sabe o que sucede? O capeta começa a te perseguir todos os dias, para ver se sua casa vai voltar a ficar vazia. Se o Espírito Santo já saiu para ele entrar de volta e começar a trabalhar de novo. Então as coisas que nós praticávamos, elas precisam ser mudadas. Mudança de atitude para a mente ser livre. Mudança de atitude para Deus nos alcançar em libertação. Um exemplo disso, eu não gosto de vir para a igreja. Eu não gosto nem de ser crente. Aí tu tem que ser sem querer. Aí tu tem que vir para a igreja sem querer, sabe por quê? Porque sua carne vai ser desgastada a ponto do Espírito sobressair. Aleluia! É essa renovação. Peraí, as coisas que eu tenho que fazer, Paulo dizia, eu não faço não. Aquilo que é para mim fazer, eu não faço. Mas aquilo que não posso fazer, eu acabo fazendo. Sabe por quê, irmão? Porque o perigoso é melhor. Porque o melhor é a gente viver adrenalina, né? A nossa carne pede isso. Mas deixa eu te contar um segredo. Quando nós temos mente aberta para coisas que nos destroem, a primeira coisa é feche as janelas que está te destruindo mentalmente. Ontem eu ouvi de uma pessoa, eu fiquei, como se diz, um pouco estarrecida, mas eu ajudei e aconselhei. Uma amiga minha, ela falou, nossa, eu não gosto de assistir série. Eu falei, não, mas eu também, eu assisto muito pouco, mas tem séries boas, né, que até distrai um pouco. E aí eu falei assim, por que você não gosta de assistir? Porque eu não me domino, eu não dou conta de parar. Se for de um mês a série, ela não dorme, ela vai à noite, deixa marido, e deixa filho, e deixa casa, e deixa igreja. Então essa é uma janela que você precisa fechar. Tudo aquilo, irmãos, que você não tem controle na sua mente, você precisa deixar de fazer. E aí você vai se tornar forte, inteligente emocional, inteligente mentalmente. E aí depois você vai poder voltar a fazer talvez. Mas a Bíblia fala que nós não podemos brincar. Porque o nosso inimigo, queridos, ele está rondando. Ele está rondando e eu não estou escape dele. Você não está escape.
Jesus fala assim, ó, vigiai e orai. Se você ora e não vigia, não vai adiantar nada. Ai, mas eu estava no monte, eu estava na intercessão, eu estava na vigília. Queridos, a oração, ela é um complemento da nossa estrutura em Deus. Mas a vigilância é uma porta que fechamos todos os dias contra as armas do diabo. Aleluia. Então a sua mente, ela não pode ser descontrolada, ela precisa ser transformada. Igual nós estamos vendo aqui em Romanos. E aí, queridos, eu quero ir lá para Romanos 12, o 3, que diz assim, olha que coisa mais linda que Deus deixa a nós, para nós pensar e ter equilíbrio. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo, muito mais do que deveria pensar, senão que pense em sobriedade. Sabe o que Deus está mandando? Controla o teu pensamento, controla a tua mente, não confia naquilo que a sua mente está pensando, porque às vezes a nossa mente é mentirosa. Sabe quando que a nossa mente é mentirosa, queridos? Quando você coloca um pensamento, você está lá em dores, você está lá em aflição, e aí o diabo já vem, ele tenta te derrubar. Ele coloca um pensamento, olha, se você parar de trabalhar e ficar só em casa é melhor. E a depressão começa a vir. Se você dá um cabo na sua vida é melhor. E o seu pensamento está mentindo ou não? O melhor é viver em Cristo e ter a sanidade mental dele. Aleluia. Queridos, vamos lá para a cruz. Como que Jesus vai subir naquela cruz se ele não tivesse mentalidade em Cristo? Em Deus, no Pai dele. Como que a mente de Jesus estava antes do Calvário, hein, pastor? Você já imaginou, você já intentou a isso? E deixa eu te falar um negócio. Às vezes você está dizendo assim, não, mas ela não sabe como eu estou sendo bombardeado, como eu estou à beira da loucura, como eu quase fiz besteira. Ah, o meu sofrimento é muito grande. Ei, eu só te digo uma coisa, te confronta. Coloca na balança, quem sofreu mais, Jesus ou você? E aí, queridos, seus pensamentos somem. Porque a grandeza da cruz é tão grande que não tem como nós pensar mais nada. E nós começamos a nos pedir em nós, liberta-me de mim. Sabe por quê, irmãos? Os nossos pensamentos que temos não são nem 1% daquilo que Deus tem para nós. Só que o mentiroso do diabo, ele fala para você todo dia, o primeiro pensamento que te bombardeia é, você não é capaz. Você não vai conseguir isso, deixa de ilusão. Se fosse fulano, se fosse meu irmão, ele conseguia. Se fosse minha mãe, lógico que ela conseguia. Mas eu? Ei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pede a força de Deus e Ele vai te dar. E você fará coisas maiores. O bombardeio, querido, deixa eu te explicar como que é a sua mente. Olha como que nós, amados, somos tão sem entendimento. Como nossas mentes é tão sem entendimento, que nós deixamos o diabo nos bombardear com tão poucas coisas. Quando você vai decidir o pensamento bom, você usa. O pensamento ruim, joga fora na hora, não planta isso. Quando Deus deixa a inteligência para o homem, é para melhorar nossas vidas. Quando Deus deixa uma faca, quando o homem vai lá e inventa, era pedra, agora é uma faca, tem facas lindas. A faca, ela serve para te ajudar na cozinha. Corta uma fruta, corta uma carne. Mas se o seu pensamento não estiver bom, ela também serve para ferir alguém, para matar alguém. Você está entendendo o problema de você não controlar e ter equilíbrio? Maior arma. O celular, queridos, não é do diabo. Esse celular é meu, meu marido que me deu. E aí, sabe o que acontece? Você precisa pegar e usar para o seu próprio bem. Irmãos, tem dia que eu não dou conta de orar. Eu estou naquele momento, eu e Deus, em silêncio. Eu uso o meu celular, ponho um hino, ponho uma pregação, ponho algo de Deus e ali eu limpo a minha alma. Mas aí, sabe o que sucede? Você usa o celular
para o seu bem na hora que você quer, mas também você usa para o seu mal na hora que você quer. Está a diferença da escolha. A sua mente precisa de equilíbrio. Se ela não tiver equilíbrio, na primeira briga que você tem com seu marido, você separa. Se sua mente não tiver equilíbrio, ela vai falar, não presta não, homem não presta. A tese maior, queridos, entre as mulheres é, homem não presta. Desculpa aí os homens, viu? Mas isso é uma tese mundial. Mas aí sabe o que é que sucede? Nós não podemos deixar a nossa mente ser bombardeada com pessoas que sofreu por causa desses homens. Nós temos que entender que se o homem não prestasse, Deus não ia fazer o homem, pastor. E aí você precisa gerar uma cura da sua mente. Você precisa transformar e renovar a sua mente com isso. Peraí, se ela está falando é porque ela trouxe algum trauma. O pai dela era ruim, a mãe alguma coisa aconteceu, batia na mãe, traía. Ei, não é tudo que você vê que é verdade. Algumas coisas o diabo já está te bombardeando para te levar para caminhos desertos, caminhos que você vai ter extrema solidão na mente. Quando nós traz a luz da palavra lá, quando Elias ele faz o movimento do céu. Imagina nós naquela época de Elias, hein, pastora? Eu ia ajudar a derramar água no altar. Já falei, quando eu leio, ô Jesus, é bom demais a passagem. E Elias vai lá, queridos, pela palavra dele, né? O Senhor dá uma ordem e ele fala, pela minha palavra não vai chover 3 anos e meio. E aí ele é perseguido. E aí, quando ele volta lá e faz o milagre da chuva descer, olha o milagre. Um homem dizer, hoje vai chover, Acabe, vai para sua casa para tu não se molhar. É isso que ele fala para Acabe. Aí ele manda o servo dele 3 vezes olhar se tem pelo menos uma nuvem. Aí o servo vai, olha, tem um trem pequenininho e parece a mão de um homem. Sabe o que eu estou te dizendo? O problema pode ser pequeno ou grande, mas a mão desse homem vai acolher. A mão desse homem vai reverter o quadro. Oh, derabalás, aleluia. Eita, labassi, derabalabás. Deus já está libertando mentes. Os pensamentos aqui hoje vai ser mudados. Pensamentos de morte sairão. Deus está libertando. Ai, derabalás. Oh, aleluia. Porque Deus, querido, Ele nos alerta. Eu podia pregar só dentro de Romanos, só dentro desse capítulo. Porque lá no 12:9 diz assim, ó, na parte B do versículo: aborrecei o que é mal e apegai-vos do que é bom. Quando a sua mente está muito maligna, irmãos. Ai, Deus me livre. Eu tenho mente maligna? Claro que tem. Todos nós temos um coração ruim. Deus molda ele todos os dias. Sabe aquele momento que você morre de rir do mal feito? Ali não é coisa boa não, filha. Não é de Deus não, tá? Você ri da irmã caindo, não sabe nem se ela quebrou a perna e está rindo ainda. Nós temos um pouco de maldade em nós, queridos. Provérbio já diz, o coração da criança nasce mal. Você como pai é responsável para adaptar ele a uma vida cristã. Corrigir. Aleluia. Aí, queridos, no 21 fala de novo. Deus quer que a malignidade hoje saia e cai por terra. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, se as minhas atitudes eram más, agora a irmã caiu, foi muito engraçado, mas eu vou rir depois que ela não machucou, pelo menos. Então, olha o exemplo, querido. Você precisa lutar contra o mal que está na sua mente. Quando eu, queridos, não faço nada para mudar os meus pensamentos, eu estou dizendo assim, ó, eu sou derrotada mesmo. Eu não vou dar conta mesmo, eu não vou vencer. E aí, quando nós vamos para a palavra,
Lá eu quero deixar aqui que essa passagem é tão linda, irmãos. Quando Davi se encontrava em uma situação difícil, mas nem os historiadores relatam e nem sabem, irmãos. Alguns tentam ficar adivinhando qual que era a situação de Davi, no Salmo 139. Mas ninguém sabe qual é a situação dele. Eu só sei que ele mostra a grandeza desse Deus. Só que a gente vê pelas falas dele em oração o quanto a mente e a alma dele estava sofrendo, estava sendo bombardeado. Ele estava em sofrimento total, irmãos. E Davi era um guerreiro mesmo. Ele começa matando gigante para mostrar para nós que não importa o gigante que se levantar, Deus fará por você. Não importa o que você tem na mente hoje, você vai sair livre, em nome de Jesus. E lá no Salmo 139 ele diz assim: ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E entendes o meu pensamento de longe. Não importa a distância que você está, Deus está perto de você. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o que Davi mostra para nós nesse salmo. E aí, querido, sabe o que é que eu quero te contar? Ele fala assim, ó: pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, Tu sabe. Sabe aquele momento que você acordou terrivelmente, ou que você nem dormiu ainda? Não tem palavra, você não dá conta de contar para ninguém. Ninguém vai te entender. E você tem algo na sua mente, está passando algo tão terrível que você não pode falar para ninguém. Aí deixa eu te contar o segredo. Deus já sabe o que você está pensando. Vai lá para Deus, derrama em oração e pede a Ele: Senhor, liberta a minha mente. E Deus vai trabalhar em você. Querido, não coloca a responsabilidade no seu ombro de sobreviver nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Simplesmente a Bíblia fala assim, ó. Deus fala assim, ó: faz a tua parte que eu te ajudarei. Então procura estar mais perto de Deus, procura viver o bem que Deus já te deu, que é a vida. E Davi, queridos, ele fala algo muito profundo. Ele pensou, olha o pensamento de Davi, é muito forte isso aqui. Lá no 7, fala assim, ó, no 8, para nós ganhar tempo: se eu subir ao céu, Tu está lá. E se eu fizer minha cama no inferno, eis que Tu está lá. Sabe o que é que entendemos nos dias de hoje? Quando o diabo vem te bombardear, não importa. Se ele te mandar sumir da sua casa, não suma, porque Deus está te vendo e vai guardar a sua vida. Se o diabo mandar você tirar a vida, não tire, porque Deus está te vendo e vai te livrar do inferno. Mas o que você precisa fazer é a sua parte. Fecha as janelas que traz dores para a sua alma. Para você entender, queridos, que o bombardeio na nossa mente é tão grande, que às vezes você acordou tão bem, você veio para esse culto muito bem. Até aqui você chegou ótimo. Mas ali na porta, você passou por uma pessoa que você passa todos os dias e vê ela te dá um abraço. E aí você ficou no vácuo. A pessoa nem te viu. Ela estava mais atribulada do que tu. Mas aí o nosso pensamento é o quê? Peraí, será que eu fiz alguma coisa com ela? Ah, eu não mereço. Eu vou deixar esse povo de mão. Eu não quero mais. E aí o diabo vai te trazendo, igual, nós vamos voltar lá para Elias. Igual o diabo queria bombardear a mente de Elias. Quando Jezabel, depois que a chuva chega, Jezabel manda caçar Elias. Manda um recado para ele. Queridos, esses recados do diabo, eles mexem com a nossa mente. Quando alguém te afronta de perto, é difícil você esquecer. Você fica com o coração magoado, você fica com o coração difícil de perdoar, de se alegrar, de viver. Cuidado com os recados que o diabo está mandando para você. Elias estava cheio de Deus, mas ele também era homem e ele estava cansado. E aí simplesmente Jezabel falou: vai lá e fala para Elias, para aquele profeta,
que eu vou matá-lo. Queridos, olha como quando a nossa mente está cansada, olha o perigo disso. Ele simplesmente cai na pilha da Jezabel. E ele simplesmente, ele sai atordoado, ele senta lá num deserto, acha um pé de trem, senta lá debaixo e fala: Senhor, já chega, para que eu viver mais? Ali o espírito dele abateu-se. Só que quando nós temos a mente de Cristo, tem uma diferença. Sabe o que Deus faz? Manda o anjo, alimenta ele por 3 vezes. Alimenta Elias e ele anda 40 dias, 40 noites. Sabe para onde? Para o monte de Deus. Sofrendo, fraco, deprimido. Mas o Senhor, que sonda o nosso pensamento, direciona ele para o monte de Deus. Se você se encontra como Elias, Deus está falando assim: ei, não vai para outros lugares não, vem para o monte de Deus, vem para a igreja, vem buscar Deus, vem buscar cura. Oh! Eita, lavas! Porque tem coisas, irmãos, que só Ele faz. Agora eu vou contar um negócio para vocês escandalizar. Mas ter testemunho. Porque eu estava ali, queridos, numa guerra com Deus. Porque eu falei: Jesus, eu gosto de pregar pelo menos a Bíblia, para os irmãos não ter que... Queridos, mas aquilo que você passou, aquilo que é para frutificar em vidas, que Deus me fala que vai libertar pessoas hoje, igual me libertou. Aleluia. Quando eu andava em montes errantes, irmãos, em lugares que não era monte de Deus, eu passei uma experiência terrível. Com os meus 20 anos de idade, 19 para 20, antes disso, eu tinha experimentado maconha. E eu amei, gostei, continuei, escravizei naquilo. E aí o que sucede? Sabe o que acontece, irmãos? Uma porta, ela chama outra terrível. E aonde Deus me manda eu contar meu testemunho, não tem problema algum, eu falo mesmo, porque tem libertação e tem cura. E Deus me fala de gente que está com a mente bombardeada, que o diabo está escravizando nisso, e Deus vai libertar você. Usar maconha, irmãos, não é o pior. O pior é o que ela te traz. E a minha mente, ela foi bombardeada pelas amizades. E eu tinha um casal de amigos, eles eram casados e mais velhos do que eu, mas era gente boa demais. E ali a gente tinha uma vida assim bem badalada, né? De lugares de mundanos bons, né? Entre aspas. E aí esse casal de amigos me chamou para ir para o Triângulo Mineiro. Eu morava com eles, né? Não morava com os meus pais mais. E ali, irmãos, eu vivi uma experiência espiritual. Para você entender que Deus, quando você está lá sofrendo em sofrimento, Deus está lá tentando te salvar das garras do diabo. Quando eu entrei nesse lugar, aí esse casal me chamou para experimentar a cocaína. E a gente sabe que a cocaína, ela é um caminho sem volta. Se não for Deus para te resgatar, não tem como. E ali, amados, eu simplesmente experimentei. Mas quando eu experimentei que você não é daquilo que Deus tem propósito, meu irmão, Deus só não materializou, mas a voz eu ouvia claramente. E Deus falava para mim: ei, você não é desse lugar. Ei, essa não é a sua vida. Ei, lembra por que eu te chamei? Irmãos, o Espírito Santo falava comigo em alta voz. E ali eu falei: Senhor, de hoje em diante, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais. E eu afastada já tinha alguns anos. E aí a gente veio embora para Goiânia. Aí, irmãos, aquele carro,
Estava na mão de Deus, literalmente. Como eu parei, eu ouvi a voz de Deus, parei, fiquei lá orando e clamando, porque eu via, hoje eu morro. Se Deus não tiver um propósito, é hoje que eu morro. E ali aquele homem, ele dormia no volante, ele colocava tudo que o carro podia andar, ele colocava 200 e poucos por hora. E ele era apaixonado em velocidade, e ele fazia mesmo. E ali, irmãos, eu fiz um propósito com Deus. E eu falei, Senhor, eu sei que eu estava no caminho errado, mas eu preciso voltar. Se o Senhor tem um propósito, me liberta disso hoje e me salva, não deixa eu morrer. E ali, queridos, a minha mente, ela foi controlada pelo poder do Espírito Santo na hora. Eu comecei a acalmar aquela situação. E quando eu cheguei na casa deles em Goiânia, eu me despedi no outro dia. E eu falei, olha, essa vida não é para mim. Deus tem muito mais. Mas sabe o que eu quero te dizer? Você precisa estar atento à voz de Deus. Às vezes você está subindo um degrau da escada. E esse degrau já está quase quebrando. E você fica, mas Deus. Ei, Deus nos dá a oportunidade. E essa minha já era uma das últimas. E o bombardeio da mente, irmãos, ele não vai parar. Sabe que dia que o diabo vai parar de te perseguir na sua mente? Só quando você for transformado em corpo de glória na vinda de Jesus. Mas enquanto você estiver na terra, você vai passar por algumas situações que você precisa de solidariedade. Não, peraí, deixa eu ler de novo para mim não falar errado para vocês. Sobriedade, equilíbrio na mente. Porque eu posso decidir se eu quero errar ou se eu quero acertar. Você tem dois lados da situação. Não é porque eu sou crente que eu estou isenta disso. Na terra, todo cidadão tem os mesmos direitos. No céu é a mesma coisa, mas tudo tem o seu preço. Então você precisa escolher qual lado que você vai querer estar. Qual lado? Por quê? Lá no Salmo 139, no verso 17, diz assim, ó: quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Nesse lugar que eu estava tão perdida, irmãos, eu não imaginava nem que Deus me amava. Eu não sabia o amor de Deus, porque eu tinha passado situações terríveis e me levou a uma revolta maior ainda, a um descontrole na mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim como Deus me mostrou que Ele me amava, e Ele me ama, e Ele me amou, e vai continuar me amando, Ele tem o mesmo amor por ti. Decida pisar os passos de Deus. Quando entregamos nossa vida a Cristo, as guerras continuam, as aflições continuam, mas tem um segredo: o ânimo vem de Jesus. Porque Ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele vai dar o ânimo para você ir até o fim. Você vai além das suas próprias dores. Você vai além das suas próprias forças. Você vai além. Não importa a luta que você está passando, você vai além. Deus tem coisas que não imaginamos. Eu não imaginava, irmãos, a vida que eu já vivi depois que eu retornei para Cristo. Que tem 20 anos que eu retornei para a presença de Deus. E hoje, eu sou a diferença na terra. E você é a diferença na terra. Não importa a situação, Deus vai tirar coisas boas de você. Não importa como que você está vivendo hoje, Deus vai te usar futuramente ou no presente que você está. Não deixe o diabo lançar mais mentira na sua mente. Que você não é nada, que você não é ninguém, que você é uma pessoa com baixa estima. Eu não vou vencer, eu não dou conta, todos me olham errado, todos me condenam, todos me culpam. Ei, a culpa Jesus já levou. Agora Ele quer trocar o seu fardo e colocar o dele, que é leve.
quando você acordar e quando você for dormir, peça ao Senhor: Deus, blinda a minha mente, que os meus pensamentos não dominem ela. Sabe por quê, irmão? Nós temos uma mente carnal, que pende só para pecar. E nós temos uma mente natural, que nós estamos procurando qual é o lado melhor para mim estar. E nós temos o melhor, a mente de Cristo. E aí você tem que balancear, o que é que está sobressaindo? Que mente é essa que eu estou hoje? Se tu acordou com a mente carnal, volta lá, dá uma deitadinha, repreende e levanta de novo. Levanta de novo e peça: Deus, tem misericórdia, eu preciso da mente de Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu já estou finalizando. E eu quero orar por você. Aleluia. Se você, queridos, se você entrou aqui com a mente precisando de uma renovação, se você se sente fraco e sabe que Deus está sondando seu coração, falando com você, Ele quer parar as obras malignas que estavam na sua vida, que até hoje estava, e daqui em diante você vai ser uma mente renovada em Cristo.